Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra por favor na carta de São Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração, pela súplica, em ação de graça. Então a paz de Deus, que exerce toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. O tema de hoje é um tema muito importante, sobretudo nos dias que vivemos. O tema é: em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. E eu quero falar para vocês, para introduzir esse tema, sobre o nosso combate espiritual que todos nós enfrentamos. Eu enfrento, você enfrenta, todos nós enfrentamos. Que tem no combate espiritual 5 lutas principais, que são elas: tentação, repita, tentação, opressão, perseguição, provação e tribulação. Essas são as 5 vias do nosso combate espiritual. E quem nunca foi tentado? Até Jesus, né? Quem nunca foi perseguido? Quem não enfrenta tribulação? Quem não é provado? Quem não recebe aquela opressão? Tudo isso faz parte do nosso combate espiritual. Mas por que eu estou falando de combate espiritual? Porque é a partir dele nós começamos a permitir que essa inquietação, que essa angústia entre no nosso coração. Diante de uma tentação, de uma tribulação, se você não enfrenta como Deus nos manda viver, enfrentar, nós começamos a encher o nosso coração de coisas negativas. E é por isso que hoje nós precisamos entender como enfrentar bem esse combate espiritual. E hoje, aqui, Paulo escreve à comunidade de Filipos, aos filipenses, e ele vai nos falar algo muito importante, porque o pessoal daquela comunidade estava enfrentando um grande combate espiritual. Era um brigando com os outros, era pessoas perseguindo aqueles que testemunhavam a fé. Era uma luta constante naquela igreja. E por isso Paulo escreve para tentar administrar para aquelas pessoas a vontade de Deus. E hoje está aqui sendo administrada para nós essa poderosa palavra. E o interessante é que Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. E mesmo preso, como é que começa essa palavra? Dizendo o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Como é que um homem que estava preso, perseguido, e ainda tem coragem de falar da alegria? Porque se fosse eu, você, talvez, presos injustamente, o que é que a gente ia fazer? Reclamar. A gente ia voltar no caminho contra Deus. É isso que nós fazemos quando nós estamos longe da presença de Deus. Mas faltamos,
Paulo, depois que ele teve o encontro com Deus, ele passou de perseguidor a anunciador da poderosa palavra. E um anunciador autêntico. Não era daquele que olhava para trás, para os pecados antigos. Não, ele decidiu viver a vida nova. E está aqui plano do problema meu e seu, nosso. É que um dia nós optamos pela vida nova, no outro nós optamos pela vida velha. E tem vezes que chega nem a passar os dias, né? Sério que é um. No mesmo dia a gente com a boca professa: eu sou o novo, eu sou o temor. Mas às vezes quando a gente chega em casa, a gente já vai viver as coisas velhas. Paulo não. Paulo, ele preso, ele disse: vou escrever para aquela comunidade. E escreve iniciando dizendo: ei, alegrai-vos sempre no Senhor. E eu repito, alegrai-vos. Chega cheia de tristeza, alegria, porque Cristo ressuscitou, aleluia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós teríamos motivo suficiente para estar triste. Mas Jesus ressuscitou. Por isso é daí que vem a nossa alegria. E ele fala: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria do Senhor não depende de circunstâncias. A alegria que vem de Deus, Ele nos dá, transbordando a cada instante para nós. É diferente das nossas alegrias terrenas. Ou seja, são alegrias passageiras. É por isso que Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Porque independentemente do que estejamos vivendo, nós teremos motivos para se alegrar, porque a alegria vem dele, do ressuscitado. Portanto, nós precisamos seguir hoje o exemplo que Paulo dá para aquela comunidade e também está dando hoje para essa comunidade: alegrar-se sempre no Senhor. E é essa alegria que vai fazer com que a gente possa viver o que hoje a palavra de Deus nos diz. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui: que a vossa bondade se torne conhecida de todos os homens. Quantas vezes, minha gente, nós recebemos de Deus a sua infinita bondade e a gente não deixa essa bondade se expandir para os outros que estão ao nosso redor? É verdade, sim ou não? Sim. Quantas vezes Deus nos dá a graça de estarmos em comunidade e nós perdemos a oportunidade de fazer com que o outro seja levado a Deus através das nossas atitudes, porque a nossa bondade não é exalada em nós. E aí Paulo fala aqui, algo muito importante: o Senhor está próximo. Não vos inquietei com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades. E aqui ele coloca 3 pontos. 3 pontos para que a gente possa se livrar dessa inquietude do nosso coração. Porque muitas das vezes até rezando, a gente está rezando correndo. Porque é uma ansiedade do nosso coração de que tudo aconteça logo, nada pode ser deixado para amanhã. Tudo tem que eu saber logo, eu tenho que resolver logo, tem que ser assim, e eu não consigo mais dormir, pensando já o que é que vai acontecer no outro dia, e é uma inquietação, e isso passou até a ser doença. É que não tem, é uma crise crucificada. Paulo hoje fala para nós: o Senhor está voltando, portanto, não vos inquieteis com nada.
mas apresentai tudo, todas as vossas necessidades a Deus. Aí ele dá os 3 pontos agora. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, oração. Apresentai as vossas inquietudes a Deus através da oração. O que é oração? Oração é relacionar-se com Deus. A oração é você conversar com Deus. É você dialogar com Deus. É você se colocar diante de Deus para ali com Ele e você ter algo. Isso é oração. Mas aí nós nos colocamos agora diante dessa primeiro questionamento. Nós estamos em uma vida de oração, sim ou não? Como é que está essa vida de oração? Paulo fala, não que teis vossa coração, mas apresentar a Deus o bem nós. Então, se nosso coração hoje está cheio, é porque nós não estamos tendo uma vida de oração coerente com aquilo que a palavra de Deus espera. Isso é tão sério porque se a gente for colocar no nosso dia a dia, imagina você viver com uma pessoa em casa e passar o dia inteiro sem falar com ela. Às vezes você até se tromba e não fala. Isso é muito ruim, minha gente. Imagina um casamento onde os casais conversam mais. No diálogo. Nós precisamos conversar com Deus. E olha que nós não precisamos nem de internet para conversar com Deus. Porque hoje é uma agonia. Vai para algum lugar, tem Wi-Fi aqui. Porque nós fazemos questão de estar conversando, de estar postando onde nós estamos, o que estamos fazendo, com o meio que ganhamos a própria marca. Mas para estar na oração com Deus, você não precisa disso. É só você se colocar diante dele para conversar. Tem pessoas que estão num nível tão elevado dessa inquietude, dessa ansiedade, que precisam passar por profissionais. Por exemplo, psicólogos. E aí o que é que o psicólogo faz? Você vai lá, senta com ele, que ali você vai conversar. Ó. É isso, é isso, é isso. Aí a psicóloga vai tentando entender, há 20 anos, a debate dele está aí com ela. Você já foi psicólogo, mas você não deveria ter apresentado a Deus a sua eficácia. É com Deus que nós precisamos estar sempre em oração, em conversa. Não só quando a gente vem ao grupo de oração, que é um tempo muito resumido, mas nós precisamos também na nossa casa, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, sempre estar em oração com Deus. Depois Paulo diz o seguinte: apresentai as vossas necessidades a Deus, pela oração e pela súplica. O que é a súplica? A oração é você conversar com Deus. E a súplica é, nessa conversa com Deus, você dizer: eu sou totalmente dependente de ti. Eu suplico agora a tua ajuda, porque sem o Senhor eu não sou nada. Então a súplica é declarar para Deus que você não é nada e que Ele é tudo. Portanto, você se coloca diante dele em oração, porque você conhece que sem Ele você não vai aguentar. Sem Ele você vai cair. Sem Ele você vai morrer. É por isso que nós precisamos tanto estar na presença de Deus, como os santos estão, com essa oração de súplica. Por quê? Porque tem gente que vai rezar. Tem até um evangelho aqui que fala isso, né? É que tuas mãos do Senhor, obrigado, porque eu não sou igual a fulano. Essa é uma oração de súplica. Essa é uma oração de fofoca.
Eu não sou igual a fulano, não vi a boca, não vi para onde ela saiu, não vi o que ela fez. Deus vê tudo e todos. Portanto, deixa a pira do outro, Deus já veio. Preocupe-se com a sua. Quando você se colocar diante de Deus, Senhor, eu não falo nada. Por isso que eu dependo da minha intervenção da família. Agora é o Senhor, eu vou falar, muito embora o Senhor já conheça todas as minhas imperfeições, mas o Senhor quer ouvir, então eu vou falar. Eu sou isso, sou aquilo, por isso eu defeitando isso, eu não aprendo mais, eu estou precisando de força, eu já tanto de desistir, eu não quero mais isso. E aí Deus, Ele vai falar do teu coração, porque tem a oração no diálogo. Deus fala, é por isso que sempre depende ali do ciclo carismático. A gente faz um momento de escuta, é para Deus falar. A gente não pode só falar, nós temos que também ouvir a Deus. E aí Deus vai falar o nosso coração. Apresentai todas as vossas inquietações a Deus, por meio da oração, da súplica e da ação de graça. O que é a ação de graça? Exatamente. A ação de graça é você reconhecer que Deus já está operando na tua vida. Antes mesmo de você vir lá, você. É por isso também que no ciclo carismático, aqui no grupo de oração, a gente inicia sempre com louvor a Deus. Porque a gente confiar que tudo aquilo que vai ser pedido no grupo, Deus já vai fazer. Porque nós não temos um Deus que é limitado. O nosso Deus, Ele é soberano. Então tudo, se for da vontade dEle, Ele não tirar. Tudo. Portanto, antes mesmo de você pedir, você já deve agradecer a Deus por aquilo que Ele vai operar, futuro, operar a tua vida. Então, apresentar as nossas inquietações a Deus, pela oração, conversa com Deus. Por meio de súplica, Senhor, eu não sou nada, Tu és o Senhor da minha vida, eu sou totalmente dependente de Ti, por isso vem ao meu Senhor, súplica. Em ação de graça, Senhor, obrigada, porque o Senhor já acalmou o teu coração, e eu tenho certeza que quando eu chegar em casa, que amanhã, que semana que vem, tudo vai estar solucionado, porque eu entreguei as mãos àquele que tudo pode fazer. Seja peticionando. Depois que você faz essa experiência, não existe mais inquietação com você. É porque se você dissesse assim, ó, eu estou com um problema, mas agora eu já entreguei na mão de Deus. Agora é com Ele. Deus, Ele é o dono e Senhor de tudo. Então quando a gente fala com Ele, Senhor, olha para essa enfermidade, olha para esse exame, Senhor, olha para essa necessidade, olha para essa falta de tempo, Senhor, olha para essa situação. Você traz o que Deus vai agir ou não faz? O que precisa é a gente confiar. É por isso que Ele diz, em ação de graça. A ação de graça é confiar. Porque não adianta a gente dizer assim, estou com um problema, vou lá no grupo de oração, mas é muito difícil. Olha, é claro que é difícil. Se fosse fácil, você mesmo resolveria. Você vem ao grupo de oração e você conversa com Deus, é justamente para pedir as coisas difíceis, o impossível. O fácil a gente mesmo faz. Muito embora tenha alguns preguiçosos, mas o ordinário é dever posso fazer e deixar o extraordinário na mão de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar Deus fazer a parte dele, que é essa parte do impossível. E aí, depois que Paulo dá esses 3 aqui conselhos para essa comunidade, apresentai todas as vossas necessidades pela oração, súplica e ação de graça. Então,
a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, depois de orar, você está aprendendo o que é? Depois de orar de forma suplicando, que você esteja aprendendo o que é. Depois de orar suplicando e em ação de graça, que você está aprendendo o que é. Deus vai derramar sobre nós a sua paz que excede nossos pensamentos. Ou seja, as ideias aqui estão bagunçadas. Eu não sei como vai ser, não sei para onde eu vou seguir, eu não sei se eu vou me ficar, eu não sei a parte que eu agir. Essa bagunça do pensamento, a parte de Deus vai exceder. Ou seja, a parte de Deus é maior do que tudo isso. Que não existe bagunça dentro da tua cabeça e a voz de Deus não possa te dar a tranquilidade na paz. Não existe. E Paulo, ele muito cheio do Espírito Santo, dá aqui esse conselho para a cidade, a comunidade de Filipos, e hoje dá para cada um de nós. Nós precisamos confiar em Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: confie em Deus. Ore, meu irmão, ore. Suplique. E assim graça e a paz que é animada sobre nós. Então a diferença é o que é que Deus, o que é que a sua palavra pode fazer na minha vida diante desses problemas. Por exemplo, diante da tentação. A tentação Jesus passou. Não é pecado a tentação. Mas às vezes nós somos tão tentados que a gente faz o oposto ao que Jesus fez. Jesus resistiu, a gente aceita a tentação. Aí passa a ser pecado. Então, quando essa tentação vier, o que é que tem que fazer? Você já sabe, já tem que ter. Orar, suplicando e em ação de graça a Deus. E aí a paz vai vir na teu coração. Então essa tentação ela vai ser retirada de nós. É isso que Jesus fez. Quando vier a opressão. O que é a opressão, vocês sabem? Opressão é aquele medo que Satanás coloca dentro do nosso coração. Aquele medo que você não vai conseguir, você vai morrer, você é derrotado, você não conseguirá. Isso é muito grande para você. Isso é opressão. E aí tem a questão fazer que começa a olhar, suplicar em ação do braço. Aí essa opressão vai embora. Depois, tribulação. Quem não tem tribulação? Impossível. Jesus teve tribulação. Ele chegar para um lugar que por meio de saber queria colocar o cofre, matá-lo. Ele fez por tribulação e foi quanto veloz. Então ele também teve tribulação. Mas diante da tribulação, tem que fazer. Vão ali no ombro, cantando. Falar meu pai: olha, escuta isso. Às vezes, você é Deus. Ele tira no meio para orar o pai e a gente não quer fazer. Aí depois a gente quer vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos ir à montanha. Perseguição. Quem aqui nunca foi ou longe nasceu perseguido? Quem? Na igreja, às vezes. No seu trabalho. Na sua família. Nos seus amigos. Perseguição. Começa assim, ó. Não gosto de fulano. Vou em cima dela. Vou deixar ele. Aí depois Satanás vê nessa brecha que a pessoa deu, entra também, se une para perceber o irmão. Perseguição. Aí depois você está vazio e quer te perseguindo, dá tapa da cara dela? Não. Coloca no Instagram? Não. Nós precisamos orar, suplicar e ação de graças diante de Deus. E para finalizar, quando a gente está sendo provado, a provação é um bom, viu? Deus se nos prova, quando Ele quer te dar um grande. Diga amém. Então tomara que hoje você esteja sendo provado, porque Deus vai me dar um muito grande.
Lembra de Isaac? E Deus disse assim, pega teu filho e mata e pá. Como sabe disso? Aquilo ali foi o quê? Não provação. Se Isaac não se deita, não era não direita. Mandou matar para até outra pessoa que eu mato. Agora meu filho. E não teria passado pela porta. Mas ele foi lá e disse, tá certo. Aí levou lá a lenha, colocou fogo. Quando ele estava prestes a matar, aí Deus diz, epa, você passou pela prova. Você está apto para a missão que eu tenho para você. Olha só, nós iremos ou estamos sendo provados. Então, diante dessa provação, para genuíno entender com o Isaac, nós precisamos orar, suplicar e render a sangue de casa na paz. É fácil assim, irmãos? Sim. Então, nunca mais a gente vai andar com inquietação no nosso coração. Nunca mais. Porque a gente já aprendeu hoje, no grupo de oração, com Paulo, que a gente precisa fazer. Então, Lucas, na minha família tem sai feio. Tu já aprendeu o que fazer. Não vai ficar triste. Sua tristeza vai se nada. Vai aqui orar aí. Então, orar, suplicar, mudar a ação do graças a Deus. Lucas, eu fui bem no meu trabalho, cheio de vida. A mulher não estava na mesma, só eu de casa. E agora minha esposa, meus filhos. Orar, suplicar e ação de graças a Deus. Então, quando o povo estiver desmoronando, quando você estiver enfrentando esse combate espiritual, você precisa só fazer isso. Orar, suplicar e agradecer a Deus. Amém?